Colossenses capítulo 2, dois versos apenas, versos 6 e verso 7. Eu separei para a gente extrair desse texto algumas verdades que devem abençoar você. O tema da mensagem de hoje é o mesmo da mensagem do domingo passado, né? Fortalecimento, né? Fortalecei-vos, tem a ver com ser fortalecido, né? E Paulo está tratando desse assunto junto aos irmãos de Colossos. Nós falamos disso semana passada, baseado no capítulo 1, de 9 a 12, de Colossenses 1. E a gente vai continuar a temática de fortalecimento hoje, baseado nesses dois versos. E a gente vai mergulhar nessas palavras, nas palavras desses dois versículos, e tenho certeza que o Espírito Santo vai fortalecer teu coração, vai fortalecer tuas mãos, vai fortalecer tua vida, para a gente continuar firme, não apenas na vida, para viver as nossas coisas, mas para estar no reino de Deus, para cumprirmos o nosso chamado, para exercermos a nossa missão, para continuarmos fazendo o discipulado, continuarmos em fidelidade na obra do Senhor também. Amém, queridos? Amém? Antes de lermos o texto, por favor, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado. Senhor, entregamos também este momento nas Tuas mãos. E queremos ouvir o Senhor pela Tua palavra. E queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender em fidelidade a Tua verdade, em fidelidade o Espírito que está nessa palavra, as verdades que estão nesta palavra, de forma que o Teu Espírito, conforme o Teu querer, possa, ó Deus, ministrar na vida de cada um de nós. Por favor, ó Pai, move-te com poder, move-te com revelação, move-te com salvação, move-te com transformação, move-te, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler esses dois versos em algumas versões, amados, só para a gente e ampliando um pouquinho a ideia, né, que tem nesses textos em cada uma das versões. A primeira versão está na Nova Tradução, na linguagem de hoje, NTLH. E o texto diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Amém? Isso na linguagem de hoje. Eu quero ler com você na Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada, ARH, a versão ARA. Vamos lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ok? Vamos ver agora na NVT, na nova versão transformadora. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. E aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Agora, vamos ver na NVI. NVI é a nova versão internacional. E eu escolhi a versão da NVI para dar continuidade aqui, ok? Então eu vou tirar algumas palavras dessa versão da NVI que para mim estão um pouquinho mais adequadas com, inclusive, a gramática do texto original. Por isso eu escolhi essa versão para conversar com você.
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Pai, mais uma vez, pedimos que a nossa compreensão seja enlarguecida, haja luz da Tua palavra em nós, para discernirmos essa palavra tão pequena, mas tão poderosa, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Paulo tem a intenção de fortalecer os irmãos de Colossos diante das lutas que estão passando, como dissemos no domingo passado. Essa carta foi escrita lá pelo ano 61 da era cristã, o ano em que Paulo chegou a Roma preso, né? O primeiro momento da prisão de Paulo foi entre 61 até talvez 63 da era cristã. Ele foi solto, depois voltou a ser preso e acabou morrendo no ano de 67, quando foi decapitado. Mas ele fez uma viagem de Jerusalém até Roma, que começou no começo do ano 60 da era cristã e demorou quase um ano inteiro para chegar em Roma, depois de naufrágios e tantas coisas que aconteceram. Portanto, nesse ano de 61, ele em Roma já provavelmente recebeu uma notícia, a notícia do terremoto que aconteceu na região de Colossos, que destruiu praticamente toda a região de Colossos, toda a cidade de Colossos e também outras cidades vizinhas, né? Mencionamos algo assim rapidamente no domingo passado também. Portanto, a situação da igreja de Colossos, que foi resultado do trabalho missionário da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele passou da região da Galácia. As igrejas da primeira viagem missionária de Paulo, elas todas ficam na região da Galácia, no meio da Ásia, assim. Hoje, no mapa mundi, quando você vê toda a nação da Turquia, bem o meio, se você faz duas linhas, separa a Turquia em 3 pedaços, assim na vertical, o pedaço do meio é a região da Galácia, e dentro dessa região estavam todas as cidades que foram alvo missionário de Paulo na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ele não passa em Éfeso praticamente, e ele volta à região de Éfeso, que fica mais ou menos quase 200 quilômetros, 180 quilômetros de distância de Colossos. Colossos fica mais no meio da região de toda a Turquia, da Ásia, e Éfeso fica no extremo oeste da Ásia, bem próximo do mar Egeu, e ali Paulo gasta praticamente 3 anos. Na terceira viagem missionária de Paulo, foram 4 anos de investimento missionário, e dos 4 anos, 3 anos ele investiu na cidade de Éfeso, só em Éfeso. Mas o trabalho missionário em Colossos não foi objetivamente ou diretamente pela pessoa de Paulo, mas por Epáfras, um discípulo do apóstolo Paulo, que deu nascimento a essa igreja. Tinha uma igreja lá, e Paulo dava supervisão à igreja de Colossos também. E acontece que, com a notícia do terremoto, a igreja, a cidade praticamente toda foi destruída, e eles estavam numa situação bem difícil, precisando de ajuda, precisando ser fortalecido, e a carta de Paulo aos Colossenses tem esse propósito, dentre tantas coisas, tem um propósito de fortalecer os irmãos lá. Não era o único propósito, havia também uma onda de falsos líderes que estavam inseminando falsos ensinamentos ou distorcendo as verdades do Evangelho que Paulo tinha compartilhado através dos seus discípulos naquela região. Portanto, a carta aos Colossenses também tinha um propósito de corrigir as heresias que estavam sendo inseminadas ali, inseminadas naquela região. Tinham vários propósitos, mas eu quero me deter ao primeiro propósito que mencionei, que é de fortalecer os irmãos que estavam ali numa situação muito difícil, muito pior do que nossa nação está passando, o que o mundo está passando, mesmo levando em conta que hoje muitos têm experimentado perdas, e perdas importantes. Lá também aconteceu perdas muito importantes, não apenas de vidas, de familiares, de filhos,
de pais, de avós, mas perdas de todo o patrimônio, de todos os negócios, das casas, de tudo. Foi uma destruição completa e até nos dias de hoje, Colossos não foi devidamente reconstruída, cidades ao redor sim, mas Colossos objetivamente não. Portanto, a carta aos Colossenses, né, tem esse propósito. E Paulo está desenvolvendo essa temática toda com o propósito de tocar o coração dos queridos lá, de abençoá-los, né, com uma palavra de Deus que pudesse lembrá-los da fé, lembrá-los do poder de Deus, lembrá-los da presença, lembrá-los do poder do Evangelho, lembrá-los do poder da oração, lembrá-los do poder das verdades do Evangelho que entraram neles e lembrá-los de como foi tremendo e poderoso eles entrarem no reino de Deus, eles entrarem em Jesus, eles entrarem no Evangelho e serem considerados também discípulos do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa muito, muito importante. Diante de catástrofes, diante de calamidades, a nossa fé deve ser fortalecida pelos valores eternos que entraram dentro do nosso coração. Nós não vivemos pelo natural, nós não vivemos pelo passageiro, nós não vivemos pelo temporal. Sim, há um lugar no temporal. Tem coisas que precisamos fazer, nós temos de trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos progredir, nós precisamos investir, nós precisamos empreender, nós precisamos planejar. Tudo isso aí é natural, nós precisamos fazer, mas a nossa vida é dirigida por Deus, porque nós não somos seres temporais, nós somos seres que convivem com a eternidade. O nosso foco está na eternidade, o nosso negócio tem a ver com o negócio do papai. O negócio do papai tem milhares de anos. Amém, queridos? Com todo respeito, o negócio do Juninho um dia vai acabar. Mas que acabe para você e que fique para a sua geração. Mas o reino de Deus não acaba. Quando eu trabalhava no ramo de seguro, em São Paulo, tinha uma empresa lá no ramo de seguro. Eu cheguei a doar a minha empresa, depois precisei pegar de volta, briguei com Deus, mas isso é outra história. Então, o que aconteceu? Estava lá, mas um dia acaba. Porque um dia tudo acaba. Agora, o reino de Deus não acaba. Agora, nós estamos envolvidos no negócio do papai. Os negócios do papai não começaram conosco, os negócios do papai começaram com o nosso Senhor há 2000 anos atrás. A gente, quando entregou a vida para Jesus, nós entramos no reino, nós entramos nos negócios do papai que passaram a ser nossos também. Tem algo sendo desenvolvido. A gente não inventa nada, a gente não cria nada. A gente só entra e deixa a onda do Espírito levar a gente, para a gente cumprir o nosso papel na nossa geração. Amém, gente? O negócio já está existindo e a igreja vai continuar. Nós vamos passar dessa para melhor e a igreja vai continuar se é que Jesus não volta na nossa geração. O que é muito provável. E provavelmente na data de... Não vou dar data nenhuma. Que é isso, eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Não vou dar data nem previsão de nada, isso é com o Senhor, né? Não faço isso. A gente pode observar e ler os tempos. Jesus fala para a gente fazer isso. Fazer uma boa leitura dos tempos. Então, quem é esperto, faça uma boa leitura dos tempos, uma leitura da história, uma leitura da realidade, uma leitura de tudo que está acontecendo. Façam leituras, isso Jesus nos autorizou a fazer. Mas datar o negócio não dá muito certo isso aí não. Muito bem, nós estamos nos negócios do papai, e isso já está acontecendo. Quando a gente se fixa no temporal, quando a gente se fixa naquilo que acaba, aí a calamidade vai destruir a gente. Mas quando o nosso foco está no eterno, o nosso foco está nas coisas de Deus, nosso foco está no reino de Deus, as coisas vêm e vão e a gente está firme. Os negócios dão certo, dão errado e a gente está firme. A gente perde um carro, perde uma coisa, compra um carro, compra uma casa, perde uma casa, compra duas e a gente continua firme. Ok? Alguns projetos dão certo, outros dão errado, mas a gente continua firme. Porque a gente está focando no eterno. A gente é servo de Deus. Ok? Se eu tenho, eu perco. Se eu ganho, se eu perco aqui, não vai fazer muita diferença. Porque a nossa verdadeira riqueza já está guardada.
e ninguém pode mexer. Por isso Jesus falou assim, não se preocupa se o ladrão levar alguma coisa sua. Não se preocupa. Antes de eu casar, um mês antes de eu casar com a Cecília, e de ela casar comigo, né, no mesmo dia, na mesma hora, assim, eu fui entregar um convite de casamento para um tio meu, e num sábado. E quando fizemos isso, ela não estava junto, foram eu e meus pais, saímos de casa. Quando a gente volta no sábado à noite para casa, tinham entrado na nossa casa e levaram tudo. Levaram televisão, levaram eletrodoméstico, entraram no meu quarto, levaram todas as minhas roupas, levaram todos os meus calçados, levaram meu aparelho de som que eu tinha ganho da Cecília, da pastora, né? Levaram tudo. Quando eu cheguei sábado à noite, eu estava para ajudar, eu ainda fui com a pior roupa que eu tinha para casa do meu tio. Quando eu cheguei, eu tinha a pior roupa que eu tinha. Não tinha mais nada, né? Faltava um mês para casar. Imagina a situação, né? Aí foi pedir roupa emprestada para primo, para poder casar. Fui para a lua de mel com roupa tudo meu primo. Não tinha nada meu, né? E em lua de mel. Mas o que interessa na lua de mel é outra coisa, né? Deixa isso para... No encontro de casais a gente daria mais detalhe, mas agora não dá, né? Agora não dá. Muito bem. Mas aí, os ladrão leva, a gente perde, tem uma perda aqui, outra perda ali, e nada mudou na nossa vida, a gente conquistou todas as coisas de novo, a gente não está focado naquilo que se pode perder. Nossa segurança, nossa alegria não está naquilo que se pode perder. A nossa segurança, a nossa alegria está naquilo que não podemos perder, porque está na mão de Deus, está no reino de Deus. Amém, gente? E Paulo estava ajudando os irmãos de Colossos a focar, a desfocar da calamidade para focar nas realidades de Deus. É isso que Paulo está fazendo com os irmãos de Colossos. E nessa tentativa, nesse esforço bem sucedido do apóstolo Paulo, ele escreve sua carta e chega no capítulo 2, nos versos 6 e verso 7. Que eu quero voltar agora para o texto e deixa isso mesmo. Deixa esse daí, que eu quero entrar umas palavrinhas aqui, para a gente mergulhar nesse texto. Muito bem. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo. Esse portanto é evidente, está ligando um texto ao outro. O que veio antes é importante, mas eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, muito interessante. Eu quero a sua atenção para a palavra receberam. Essa palavra receberam, ela tem um sentido muito, muito interessante. Paralambano. Vocês ficam ofendidos se eu falar a palavra no original? Não? Posso falar? Tudo bem? Né? Belezinha. Então, paralambano é a palavra receberam. Essa palavra é muito legal. Ela tem a ideia de receber alguma coisa, pegar e levar embora. Essa é a ideia da palavra paralambano, né? É assim, é igual o Renan fez com a Cibele. Pegou a Cibele e levou embora. Né? E não devolveu mais. E não vai devolver mais, né? Amém, glória a Deus. Né? Muito bem. É como como o Guilherme. Pegou a Viviane e não devolveu mais. Levou embora até casar e tudo, casou e está tudo certo, né? Aí beleza, essa é a ideia, você pega alguma coisa e você leva embora, você leva consigo, você recebe uma coisa e faz dela parte da sua vida, você pega aquilo que recebeu, essa é a ideia de receber a Cristo, você pega aquilo que estão entregando e você insere aquilo no seu coração, você insere aquilo na sua vida, não é legal isso? Não é legal essa ideia, né, dessa palavra? É muito legal. Aí, Paulo está falando, vocês receberam, né, e pegaram e levaram consigo. É isso que eles fizeram com relação a Jesus e com relação ao Evangelho. Ok? Quando o Evangelho é apresentado, as verdades de Deus são apresentadas, nós temos a opção de rejeitar. Ou nós temos a opção de receber e introduzir elas na nossa vida. Quando a gente faz isso, aí acontece uma série de outras coisas também, né? Mas nós temos a opção.
Quando a gente reparte um valor com você, você tem a opção de dizer não, mas tem a opção de fazer isso parte da sua vida. Ok? Por que a gente, periodicamente, tem que voltar a falar de dízimo e oferta? Se isso é um princípio, já deveria fazer parte da vida de todos. Posso falar isso? Porque é um princípio. É um valor. Ok? Não tem a ver se dá ou não dá. Não é isso. É um princípio. Eu aderi. Eu peguei essa verdade e pus ela dentro de mim. Agora ela norteia a minha vida. Ok? Jovens. A mesma coisa. Mencionei hoje cedo na classe de integração. 2 Coríntios capítulo 6, fala do jugo desigual. Fala, de outras formas, nós não podemos fazer associação, nos associarmos quem não é da família da fé. Palavra de Deus. Você tem a chance de fazer isso parte da sua vida ou negar. Hoje, muitos jovens, às vezes, não puseram essa verdade, esse princípio dentro da sua vida. Não, o meu namorado, o meu marido, será da família da fé, será um filho de Deus, porque eu não quero o diabo como sogro. Então eu vou viver nesse princípio. O jovem tem a opção de dizer, sim, eu vou encarnar esse princípio na minha vida, ou então ele vai dizer, não vou seguir o conselho de Deus. Porque se a gente segue o conselho de Deus, tem consequência, bênção, né? A bênção cai sempre cai sobre a palavra. A gente entra na palavra, a gente adere à palavra, a gente obedece à palavra, a gente anda na palavra, aí a gente fica exatamente no lugar onde caem as bênçãos. Se alguém resolve sair dela e tomar uma atitude aqui, e ficar pedindo, me abençoa, me abençoa, me abençoa, aí lá de cima Deus fala assim, ô filho, eu abençoo ali, ó. Vai para lá, sai da situação que você está e vem para cá. Aqui é que eu envio as minhas bênçãos. Aí você só vai pegar alguns respingos da minha graça, alguns respingos da minha misericórdia, alguns respingos do meu amor, alguns respingos da minha generosidade. Agora, onde cai a cachoeira mesmo é aqui. Capite? Amém? Princípio e valor. Eu boto ele dentro de mim. Amém? E era isso que Paulo está dizendo. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, olha que interessante. Receberam a Cristo Jesus, o Senhor, ele está falando que eles são salvos, mas ele não está falando, usando a palavra salvação aqui, a palavra soterion, ele está usando a palavra kyrios, porque o que importa aqui é lembrar de que eles se sujeitaram ao senhorio de Jesus Cristo, é a segunda palavra que eu destaco. Primeiro é receber, eles receberam e colocaram dentro deles alguma coisa assim, os valores de Jesus. A segunda palavra que eu destaco é, eles receberam o quê? Cristo Jesus como o Senhor. O que eles colocaram dentro da vida deles? O senhorio de Cristo. Isso significa que Jesus tem que mandar em tudo. Eles não colocaram dentro deles a salvação. Eles colocaram dentro deles a sujeição total a Cristo. E a salvação vem a reboque. Já viram aquela história de que eu quero o Pentecoste, mas não quero a cruz. Eu quero a bênção, mas não quero pagar o preço da oração. Eu quero comer do fruto, mas não vou pagar o preço da semeadura. Tem sentido? Não tem sentido. Não tem sentido. Eu quero a salvação, mas eu não quero me sujeitar a Cristo. Não funciona assim. Não funciona assim. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Nós nos rendemos ao senhorio de Cristo e somos salvos. É uma questão de se render a Cristo absolutamente tudo.
de impregnar na vida os valores dele, impregnar na vida as suas verdades, impregnar na vida a sua vontade, e inserir a vontade dele, o seu senhorio no meu coração, a ponto de afetar todas as áreas da minha vida, afetar o meu casamento, afetar como eu lido com o meu cônjuge, afetar como eu lido com os meus pais, com os meus filhos, afetar como eu lido com o meu emprego, com dinheiro, com o meu patrão, afetar como eu lido com televisão, com internet, com celular, tudo, absolutamente tudo. Amém, gente? O povo de Colossos, eles colocaram dentro de si, encarnaram Jesus e o seu senhorio. Amado, isso pode fazer toda a diferença. E Paulo está escrevendo isso para fortalecer eles. Amém, gente? Portanto, o nosso fortalecimento, mas o fortalecimento real da nossa vida nos tempos que vivemos, também tem a ver com a lembrança e a revitalização dessas verdades e desses princípios, de que nós, independente do tempo difícil, da luta, da batalha, da calamidade, nós precisamos nos sujeitar a Cristo. Amém. Em todas as circunstâncias. Amém? Isso significa a vida de devoção, isso significa orar, isso significa ter um tempo a sós com Ele, isso significa mergulhar na sua palavra, isso significa adorar em comunidade, significa cultuar em comunidade, estudar em comunidade, significa se envolver com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, tudo isso aí. Amém, gente? E isso traz fortalecimento para nós. Porque a gente vai aprendendo a lidar com o eterno. Isso é interessante, é isso que Paulo está falando para eles lá. Receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Continuem a viver nele. Olha que interessante. O viver nele, a palavra andai, ou viver, aqui, peripatel, é andar, mas com a ideia de viver, né? Ele está num presente ativo, num imperativo, é uma ordem, está numa ordem no ativo, ou seja, Paulo está lembrando de que eles, já que eles receberam Jesus no coração, e interiorizaram Jesus, entronizaram Jesus no seu coração, encarnaram Jesus e o seu senhorio na sua vida, agora isso é invisível, amém? Isso é no teu coração, ninguém consegue enxergar isso. São valores que você interioriza. E eles só vão se manifestar e serem vistos se esses valores aparecerem na sua conduta, na sua vida, nas suas decisões, no momento que você fala, no momento que você conversa em família, no momento que você conversa com o marido, que você conversa com os filhos. Aparece nessa hora. Quando você está lidando com o dinheiro no seu trabalho, nessa hora aparecem os princípios que você encarnou em Jesus Cristo. Muito bem, continuem a viver nele, é uma ordem. Não dá para negociar isso. Viva nele. Agora olha que interessante, é no viver, manifesta Jesus no viver. Agora o nele tem uma palavra linda que é en. No original, que dá literalmente, tem a ideia de dentro de. O que o povo de Colossos fez? Eles receberam a Cristo e interiorizaram Ele dentro do coração deles. Agora, a nossa conduta manifesta que nós estamos dentro de Jesus. Ele entra em nós e nós entramos nele. Olha que lindo, que poesia, que mistura de vida que Paulo está dizendo que aconteceu com os irmãos de Colossos. Ele entra em mim, mas eu também entro nele. Ele entra em mim, é invisível, mas quando eu entro nele e passo a viver pelos seus valores, a viver como ele, segundo a sua vontade, a obedecê-lo na vida e tudo mais, então isso significa que esses princípios, eu estando em Jesus, isso aparece no meu modo de vida, aparece na minha conduta, aparece no meu estilo de vida. Amém, gente? Tremendo isso aqui. Aí uma outra palavrinha, quando a gente vai para o verso 7, está assim:
enraizados, essa palavra linda, verso 7, enraizados e edificados nele, dentro dele, né? Enraizados é uma palavra, tem a ideia de raiz, mas olha, essa palavra enraizados tem a ver com a ideia do capítulo 1, verso 13. Mas primeiro eu chego lá, antes de ir para 1,13. Enraizado tem a ver com raiz. Aqueles que abriram o coração, interiorizaram as verdades de Jesus, o seu senhorio, e depois entraram em Jesus e passaram a viver a vontade dele no nosso modo de vida, na nossa conduta, isso significa, essa relação de misturar a vida, faz com que Deus crie raízes da nossa vida nele, em Jesus Cristo, que é a continuação da ideia do final do verso 6, nele somos enraizados. Agora olha que lindo, por isso que eu escolhi essa versão e não outra. Aqui tem a ideia do passivo, nós não nos enraizamos, nós não nos enterramos em Jesus, nós é que temos as raízes, os fundamentos da nossa vida enterrados e presos na rocha, onde Jesus Cristo é a base. Essa relação com Jesus faz com que o Espírito Santo pegue as raízes da nossa existência, as raízes da nossa vida, ou seja, todas as bases de sustentação da nossa existência e fixem elas em Jesus Cristo. Aí nós somos enraizados em Cristo, somos enraizados nele. Isso é muito lindo. É a ideia que eu mencionei domingo passado, do carvalho. Por que o carvalho é uma árvore muito forte, muito resistente? Pode vir qualquer tipo de tempestade que não derruba o carvalho. Porque o carvalho, primeiro, ela tem uma raiz muito mais profunda e maior do que a sua própria altura fora da terra. Então a sua raiz é muito grande. Mas o que o carvalho faz? A raiz, ela vai procurando água, vai aprofundando, até achar. E nisso, se ela acha rocha, ela dá a volta na rocha, ela vai abraçando a rocha, ela vai se enlaçando nas camadas de rocha que tem no solo, até achar a água. E quando isso acontece, ela tanto está suprida, como está fortalecida, porque ela se apoiou e abraçou a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir guerra, pode vir conflito, pode vir crise, pode vir o que for. O carvalho vai se manter firme. É essa a ideia. Quando nós entramos em Cristo, quando nós aceitamos a mensagem do Evangelho, Jesus entrou em nós e nós entramos em Jesus Cristo, o Espírito Santo vai pegar a nossa vida e vai colocar as raízes e os fundamentos da nossa vida, da nossa existência, na rocha que é Jesus Cristo. É Ele que faz isso, isso que é mais lindo, é Ele que faz isso. Senhor, eu quero que o meu casamento glorifique o Teu nome. Aí você entrega o teu casamento nas mãos de Deus, vai buscar Jesus, lê a palavra, vai entender como que é um casamento segundo a vontade de Deus, e no processo o Espírito Santo vai fortalecendo você, amarrando as raízes do teu casamento na rocha que é Jesus Cristo. Aí quando vier as tempestades sobre o teu casamento, ele vai prevalecer. Você entrega a tua relação conjugal, familiar, a tua relação com os teus filhos na mão de Deus e vai procurando por Jesus na tua relação familiar, vai ajustando a tua vida, os teus relacionamentos à vontade de Jesus, aí o Espírito Santo vai enraizando a tua relação familiar na rocha que é Jesus Cristo. Quando vierem as tempestades contra a tua família, vocês vão prevalecer e vão se manter firmes. Você pega as tuas finanças e você aprende na palavra de Deus, aceitou o senhorio de Cristo, Jesus é Senhor do meu bolso, Jesus também é Senhor das minhas finanças, Ele manda em tudo, inclusive nas minhas finanças, ok? Tudo vem dEle, aí eu entro em Jesus e me ajusto à sua palavra, me ajusto aos seus valores e princípios, então eu sou fiel na consagração de dízimos e ofertas, de generosidade, de distribuição aos pobres e tudo mais. Aí eu faço isso, o Espírito Santo pega os fundamentos da minha vida financeira
e fixam na rocha. Pode vir tempestade financeira que for. A economia da nação pode ser afetada. A nossa renda pode até diminuir. Mas nós prevaleceremos. Nós ficaremos firmes. Porque Deus cuida de todas as áreas. Amém, gente? É o que Paulo está ensinando ao povo de Colossos. Entra nessa relação com Jesus Cristo, cria intimidade com Jesus Cristo, deixa ele entrar em você, mas você também entra em Jesus Cristo, você tem que ser proativo nesse negócio e deixa Deus fundamentar as bases, as raízes da tua vida, em todas as áreas da sua vida, na rocha, porque você vai ser firme, você vai ser forte, você será fortalecido. Qual é o tema da nossa conversa? Fortalecimento. E você vai ser fortalecido em todas as situações. Amém, queridos? Outra palavra bem interessante, também no verso 7. Edificados. Olha que interessante. A palavra edificados aqui tem a ideia de construção, mas aquilo que está acima da base. Olha que linda a figura do apóstolo Paulo. Enraizados fala de fundamento, fala de alicerce. Mas aí nós não somos apenas alicerçados na rocha, fundamentados na rocha, enraizados na rocha. Nós somos edificados. E a palavra também está no passivo. Não sou eu que me edifico no reino de Deus. Eu é que sofro a ação do poder de Deus, da ação do Espírito Santo. É Ele que me edifica. Ele está construindo algo em mim. Ele está construindo Jesus em mim. Ele está construindo o caráter de Jesus em mim. Deus está construindo a mentalidade do céu, uma mentalidade da eternidade. Ele está construindo uma mente que sonha, um coração que sonha, que deseja o eterno, que deseja as coisas grandiosas. Ele está construindo em mim um filho do jeito de Jesus. Está fazendo isso em nós. Agora, Ele nos enraiza, mas aí Ele constrói, Ele edifica. Agora no verso 7, quando os irmãos de Colossos aceitaram Jesus, isso é pessoal, é interior, é invisível. Mas entrar em Jesus significa o visível, é conduta. O verso 7, ele brinca com essas duas ideias também. Enraizado é dentro da terra, ninguém vê. Amém? Agora a edificação é a parte que os outros veem. Amém? Tudo que Deus construir na sua vida é para os outros, vem, para os outros serem abençoados. Você é uma casa, a palavra edificação tem a ver com uma casa. Você é uma casa que Deus vai morar. Essa é a ideia. Por que nós somos uma edificação? Porque Deus quer habitar em nós, e cada vez mais, e Ele quer cuidar de todas as áreas da nossa vida, ainda como uma casa cada vez mais. Ele quer ocupar todos os cômodos da nossa existência, todos os cômodos da nossa alma, todos os cômodos da nossa vida. Ele quer tomar conta de tudo, mas para que também a nossa vida também seja uma edificação, uma casa, onde a gente possa atrair pessoas. Vem, você não tem a Jesus, vem, eu quero te apresentar Ele. Assim como eu interiorizei a mensagem de Cristo na minha vida e eu entrei nele, você também nasceu para viver com Jesus. Vem, se aproxima, usufrui dessa casa, dessa segurança que a minha vida tem em Jesus Cristo, essa edificação. Jesus está criando alguns irmãos, eu penso nessa palavra, eu lembro de alguns queridos, alguns irmãos que têm um testemunho lindo, que já ouvi vários testemunhos, né, pastor, eu bebia, caía pela sarjeta. Agora, eu tenho o prazer de falar com pessoas que eu era assim, mas Jesus, quando entrou na minha vida, e eu entrei em Jesus, Ele promoveu uma grande transformação na minha vida. Eu ainda estou sendo construído, a gente ainda é obra, nós somos obra inacabada, Deus ainda está realizando essa obra em todos nós, mas eu já não caio mais na sarjeta. Né? Eu já não fico pelas madrugadas aí, não, Deus está construindo algo lindo, algo que pode ser visto, e algo que pode ser visto é para beneficiar outras pessoas também, é o testemunho de Cristo em nós.
né? Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Aí Apocalipse fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O testemunho de Cristo na nossa vida, o que é que Ele está fazendo, o que é que Ele está construindo em nós, torna-se uma profecia de livramento para os outros, torna-se uma profecia de salvação para os outros, torna-se uma profecia de transformação e de livramento para as outras pessoas. Amém? Edificação, Deus está construindo. Agora, eu amo ver esse tempo verbal. Tudo isso no passivo é obra de Deus. A gente não consegue sozinho. Deus é que faz isso em nós. É só cola em Jesus, que nem fala um monte, não sabe, né? Só cola na pessoa certa. Cola na tribo certa. Cola em Jesus. E deixa Ele fazer o resto. Vocês estão comigo, gente? Amém? Muito bem, deixa eu seguir. Enraizados e edificados, muito bem. A outra palavra é firmados, do verso 7. Firmados, confirmados, estabelecidos, fortalecidos. Olha que coisa tremenda. Firmados, confirmados, estabelecidos, fortalecidos. É uma palavra que tem a ideia, babaiô, é esquisito, mas é essa palavra. Tem a ideia de estabelecer, firmados, confirmados, estabelecidos, mas é um caráter, uma fé que se estabelece, ok? E Deus está construindo algo em nós, mas tem um tempo de prova. Amado, Ele levanta uma parede, deixa vir a tempestade para ver se fica em pé. Deixa vir tempestade de gelo para ver se fica em pé. Deixa vir vendaval para ver se fica em pé. Deixa vir chuva forte para ver se fica em pé. Ok? Prevaleceu. Vamos acrescentar. Vamos acrescentar. Vamos acrescentar. Toda a obra de Deus em nós precisa ser confirmada. Por isso nós somos provados. E o tempo ajuda nessa confirmação. Por isso a palavra de Deus fala para a gente não colocar neófito na liderança. Quem é neófito? Aquele novo convertido. Porque o caráter de Cristo não está devidamente forjado na vida dele ainda. Precisa de tempo. Pode ter boa vontade, pode ter capacidade. Mas o que importa no reino de Deus é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo nos servos. É o caráter de Cristo naqueles que exercem liderança. É o caráter de Cristo naqueles que ministram a pessoas. É isso que importa. E até que isso tudo seja confirmado, leva tempo. Amém, gente? Tem que prevalecer. Os seus bons frutos têm que prevalecer. Tem que durar. Tem que perdurar. Amém, gente? Tem que perdurar. Seja bondoso hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, pelos próximos 10 anos, 30 anos, 50 anos. Seja fiel. Seja um homem e uma mulher de oração. Seja uma pessoa que busca a presença de Deus. Faz a coisa acontecer na sua vida, mas tem que permanecer fiel. É muito interessante isso. Essa palavra, ela tem ideia de, nesse tempo em que Deus está estabelecendo a todos nós, isso tem a ver com você na sua vida, isso tem a ver com você no seu trabalho, isso tem a ver com você no seu ministério, isso tem a ver com você na tua célula, isso tem a ver com você na tua liderança. Mantenha-se firme, firme, forte, resistente. Amém, gente? Fique firme mesmo, essa é a ideia. Firmeza, né? Uma outra palavra, abundar e transbordeis, né? Essa palavra abundar e transbordar, de ação de graça, finalizando o verso 7, ela é muito linda. Se as outras palavras que do verso 7 estão todos, verbos, estão todos no passivo, esse daqui está no ativo. Qual é a diferença? Abundar, transbordar de ação de graças. Veja que Paulo está dizendo para um povo que tinha perdido tudo. Diante de tudo isso, aí Paulo finaliza esse parágrafo com um conselho. Tudo isso para que vocês transbordem. E aqui está no presente ativo, no particípio, mas ele está no ativo.
não é uma ordem, mas ele está dizendo, transbordem. Transbordem de alegria. Mas diante de uma calamidade, como é que vocês vão transbordar de alegria? É porque eles focaram nas coisas certas. Eles focaram no eterno. Eles focaram em Jesus. Amém, gente? E eles estão sendo edificados, fortalecidos, consolidados, enraizados, edificados, consolidados. Enraizados, edificados, consolidados. Jesus está aparecendo na vida deles. E aí Paulo fala assim, tudo bem, essa obra de edificação, de enraizamento, de edificação, de fortalecimento, Deus vai fazer isso com vocês. Agora, o transbordar depende de vocês. Deus oferece tudo isso. Agora, a medida que você quer de Deus, é você que vai determinar. O quanto você quer se encharcar da graça e da unção, você que vai determinar. Você pode continuar com nível 3, de 0 a 10. Deus te oferece tudo isso em nível 3, 4. Agora, você quer mais? Você é que vai determinar. Se você quer Deus em medidas maiores, porções maiores da sua presença, porções maiores da sua graça, porções maiores da sua unção, porções maiores de revelação, de forma que esse poder vá forjando cada vez mais você, e você vai sendo edificado cada vez mais. Aí é uma proatividade da nossa parte de se expor mais. Jesus entrou em nós, mas eu entro mais em Jesus. Mas Jesus, eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero te buscar mais, eu te desejo mais. E quanto mais a gente deseja, mais Ele edifica, e mais Ele consolida, mais Ele nos enraiza, mais Ele nos edifica, e mais Ele nos fortalece. Jesus, eu não estou satisfeito, eu quero mais tempo de oração, eu quero mais tempo na Tua presença, eu quero entendimento maior da Sua palavra, eu quero mais experiências com o Teu Espírito, eu quero Te ouvir mais, eu quero me dedicar a um tempo de consagração, eu vou abandonar a pornografia, eu vou abandonar os tempos de redes sociais, eu vou abandonar muita coisa que eu posso perder, o que eu posso perder. Amém? Tirar da minha vida o que não vai me fazer diferença, para gastar tempo mais com meu Deus, porque Deus, eu quero mais, eu quero subir o nível. Aí Deus fala assim, ótimo, aí Ele nos enraiza mais na rocha, nos edifica mais, nos fortalece mais, e a gente sobe o nível. Transbordamento, 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 e tudo isso culmina em ação de graça. Por quê? É um povo que perdeu tudo. Por que eles estão agradecendo? Eles estão agradecendo porque eles estão provando esse processo interminável de enraizamento, edificação e fortalecimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é algo tão grande, é tão grandioso, é tão maravilhoso, é tão libertador, é tão fortalecedor, que o que sobra no coração é só ação de graça. É gratidão. Meu Deus, nós perdemos tudo, mas a gente está bem. Pensando no povo de Colossos, a gente não está como eles, a gente está bem melhor do que eles. Amém, gente? Está bem melhor do que eles. Aí o transbordar está no ativo, porque depende de uma proatividade da nossa parte. Deus vai respeitar o quanto você quer dele. Deus vai respeitar se você quer muito ou que você quer pouco. Se você quer pouco, pouco você terá. Pouco enraizamento, pouca edificação, pouco fortalecimento. Agora, se você quer muito, tuas raízes serão profundas, 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 fortes, fortes. A edificação de Deus na tua vida, e já tem dons, aí Ele acrescenta outros. Virtudes, Ele acrescenta outras. Virtudes, revelações, Ele acrescenta mais, experiências de salvação, experiências com o Senhor, Ele acrescenta outras experiências, Ele acrescenta entendimento, revelação, visão, discernimento. Você de repente está lidando com anjos e está tranquilo, o sobrenatural passa a ser natural na sua vida. Você levanta conversando com Deus, Deus te chama para conversar, de madrugada você acorda e vai orar com Ele, vai conversar, e Ele coloca uma imagem na sua mente. Por quê? Porque Ele sabe que pode contar com você, porque você quer mais dele.
E Ele sabe que pode contar com você. Ele te levanta e você se põe a orar, a interceder. Aí, Senhor, eu quero discípulos, eu quero discípulos. É a nossa missão. Senhor, eu quero a Tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero discípulos, tá? Então, começa a colocar amor no nosso coração. Começa a suscitar um desejo por alcançar pessoas. Nós não vivemos para nós. O cristianismo jamais pode ser egoísta. Nós vivemos para outros. Senhor, essa vontade de ajudar pessoas a conhecerem ao Senhor vai crescendo. Senhor, eu quero discípulos, eu quero discípulos, eu quero discípulos. E de repente Deus começa a trazer outro, apresenta 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Olha, aproxima aí, cuida desses aí. Senhor, eu quero mais, não estou satisfeito, eu quero mais o Senhor, eu quero o Evangelho em mais vidas, eu quero mais vidas restauradas, eu quero famílias mais tocadas, eu quero tudo isso. E Deus vai acrescentando, a medida é você que determina. É graça, ok? Você busca, mas é a graça que faz a obra. Sempre é a graça que faz a obra. Amém, gente? Muito bem. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Rapidamente, resumindo o texto. Jesus foi nos apresentado e nós o interiorizamos. Nós encarnamos Ele na nossa vida. E nós também entramos nele. Encarnamos Ele no nosso coração, houve uma transformação interna, mas agora eu tenho que ajustar a minha vida e a minha conduta a Jesus. Aí eu entro nele e passo a viver como Ele quer. Aí nesse processo de querer Jesus, de estar em Cristo, Jesus, pela obra do Espírito Santo, vai enraizando a nossa vida na rocha, vai criando fundamentos sobre a palavra de Deus, sobre Jesus mesmo. E Ele também vai construindo, forjando Jesus em nós, construindo o caráter de Cristo em nós, construindo a sua vontade em nós, nos fazendo o Filho que Ele sonhou. Ele vai construindo isso e também vai nos fortalecendo, nos estabelecendo, nos consolidando. Mas à medida do mais, para transbordarmos de ações de graça, depende de nós. No nome de Jesus, eu convido você, eu apelo você para querer mais. Esse é o meu apelo de hoje. Eu apelo a você para desejar mais, para entrar mais em Jesus, permitir que Ele seja Senhor de todas as áreas da sua vida, para você entrar mais nele, Ele aparecer na tua vida mais do que tem aparecido, para que esse processo de construção, de enraizamento, de edificação e de fortalecimento e consolidação aconteça na sua vida hoje, mais em novos níveis, mais força, mais base, mais fundamento e mais edificação, mais força para suportar tudo. Amém? Deseja mais, esse é o meu apelo, deseja mais, transbordeis. Quem pode dizer que está transbordando de Deus? Quem pode dizer que está transbordando de ação de graças? Onde a murmuração, a reclamação já não fazem mais parte da minha vida, porque a minha mentalidade está sendo cristificada cada vez mais, e o meu coração se enche de gratidão pela obra que Deus está realizando na minha vida e pela obra que Ele está realizando através de mim para tocar em pessoas. Eu quero mais, eu apelo a você, deseje mais, diga isso a Deus, o quanto você quer. Eu vou silenciar para você ter a tua oração.